Fala, Barros. Vitória, a Polícia Federal e o Exército prenderam os ex-ministros do governo Jair Bolsonaro, os generais do Exército Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. Os dois foram presos e encaminhados para o Comando Militar do Planalto, em Brasília. Augusto Heleno é ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional e Nogueira é ex-ministro da Defesa. A decisão ocorre após o Supremo Tribunal Federal declarar o trânsito em julgado da chamada trama golpista, ou seja, o STF entendeu que não cabem mais recursos e abriu caminho para a execução das penas na prisão. Augusto Heleno foi condenado a 21 anos de prisão, enquanto Paulo Sérgio Nogueira foi condenado a 19 anos de prisão. O STF decretou formalmente que o caso é encerrado, inclusive para mais réus do processo, né? Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Alexandre Ramagem, que é deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e também o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro. Segundo o Estatuto dos Militares e militares da ativa ou da reserva, quando são condenados por crimes, eles devem cumprir pena em instalações militares e não em presídios comuns. E é por isso que o Comando Militar do Planalto foi indicado para receber o general Augusto Heleno e também o general Paulo Sérgio Nogueira. Ambos são generais do Exército e passarão a cumprir pena em unidades militares. Essa informação que circulou ontem durante toda a tarde, inclusive pegou muitas pessoas de surpresa porque aconteceu de maneira muito rápida, né? Foi declarado o trânsito em julgado e já foi determinada a prisão dos ex-ministros e generais da reserva. Vamos lá. Silvio, eu vou te contar um bastidor que eu vivi ontem. Eu posso dizer que eu sou amigo do Anderson Torres, sou amigo da família do Anderson Torres. Aí ontem, no meio da tarde, Silvio, essa imprensa que está de plantão ali diante da Polícia Federal, passei ali ontem, tem acho que 8 barracas, 8 tendas, ali diante da sede da Polícia Federal em Brasília, todos ali esperando o pior, é claro, não estão esperando a soltura do Bolsonaro, estão esperando o pior. Essa mesma imprensa conta com a assessoria de comunicação da Polícia Federal, que eu queria entender como é que funciona isso também, Silvio, que logo publicou que não encontraram Anderson Torres em casa. Não sei se você viu isso, Silvio. Polícia Federal não encontra Anderson Torres em casa. Ouça essa, Silvio. Liguei para uma pessoa da família do Anderson, falei assim, o que aconteceu? Olha o que eu ouvi. Sabendo da prisão, Silvio, ele vai buscar... Ele tem 3 meninas, o Anderson. Dá vontade de chorar, cara. A mais velha com 16 anos. A mais velha com 16. Meninas maravilhosas. Filhas do Anderson e da Flávia. Meninas maravilhosas. E o que ele fez? Ele, com autorização, porque ele podia ficar fora de casa das 7 da manhã às 7 da noite, com a tornozeleira, até ontem, né? Ele vai buscar as meninas na escola para se despedir das meninas. No meio disso, a menina que trabalha na casa do Anderson liga para a esposa do Anderson e diz: a Polícia Federal está aqui em casa. E o Anderson pede para que a Polícia Federal fosse então até o escritório do Dr. Novak, que é advogado do Anderson, para que as filhas não vissem o pai sair naquela situação de casa. Nesse meio tempo, alguém da Polícia Federal, fazendo papel de assessoria de imprensa, de comunicação, informa a imprensa que não encontraram Anderson. Mas, na verdade, não é que não encontraram. Era um pai tentando preservar as filhas de uma cena que ele não queria que elas vissem. Porque, olha, eu conheço homem íntegro, viu? E o Anderson é um homem íntegro. Silvio, ele vai para casa, deixa as filhas lá e a esposa, olha isso, e sai em direção ao escritório do advogado, onde é preso pela Polícia Federal. Tem um detalhe que hoje, como ele está preso, eu posso contar, como já está sacramentada a prisão. Silvio, vai fazer 1 ano, sexta-feira, da morte da mãe do Anderson Torres. Eu tenho certeza que a família não vai se incomodar de eu contar essa história. Acredite se você quiser, Silvio. O ministro Alexandre de Moraes, quando o Anderson estava preso no ano passado, só autorizou o Anderson Torres visitar a mãe no hospital
quando a mãe já estava com morte cerebral. Eu estou contando isso para você entender o tamanho da maldade atrás disso tudo. Anderson preso, 5 meses ficou preso. A mãe no hospital. O filho querendo visitar a mãe no leito de morte. E só autorizada a visita quando declarada morte cerebral, Silvio. Ou seja, ele não conseguia mais conversar com a mãe. Uma mulher muito especial, muito especial. Silvio, ela morre, a mãe falece, vai fazer 1 ano agora, sexta-feira. Aliás, a missa de 1 ano foi marcada para sexta-feira, porque até sexta, 7 da noite, o Anderson poderia, né, sair de casa, ou podia sair de casa. Agora não pode mais. Por isso foi marcada para sexta-feira a missa de 1 ano do falecimento da mãe do Anderson Torres. Silvio, acontece o falecimento, essa é a mais impressionante, o ponto mais impressionante da maldade. O enterro no cemitério, onde foi sepultada a mãe do Anderson, só acontecia em 2 horários, 11 da manhã ou 3 da tarde de um sábado. E a defesa do Anderson pediu para que o filho pudesse enterrar a mãe, alegando que o enterro seria às 11 da manhã, lembrando só 2 horários naquele cemitério para o enterro da mãe do Anderson. Pediu para ser às 11 da manhã, ok. Sabe que hora saiu a autorização para ele ver? Minutos antes das 11 da manhã. O que inviabilizaria a ida do filho enterrar a mãe. Silvio, houve um erro no agendamento do cemitério e não era às 11, era às 3. Por isso o Anderson conseguiu sepultar a própria mãe. Só para a gente entender o requinte de crueldade nisso tudo. A gente não está falando simplesmente, meramente de prisão, Silvio. A gente está falando de tortura, a gente está falando de algo que ataca a família, atinge a família. Porque não é só o Anderson Torres preso, o general Augusto Heleno preso, Paulo Sérgio preso. É uma família agora, são famílias destruídas. Mas eu queria contar esse bastidor do Anderson Torres, e já vamos falar sobre Heleno também, que é um absurdo, mas enfim, para a gente entender o tamanho da maldade, Silvio. Sem dúvida, Pitoli. São vidas paradas, né? Um relógio com ponteiros parados. Eu utilizo essa analogia com alguma frequência, porque eu ouvi essa metáfora, essa analogia de uma mulher cujo marido foi preso. E ela fez essa referência. Ela falou, eu tinha na cozinha de casa um relógio ponteiro de cozinha, e eu tirei a pilha. Tirei a pilha e deixei parado aquele relógio, que a vida está suspensa. Essas punições, essas condenações impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, não são só o Anderson Torres, o general Heleno, o presidente Jair Bolsonaro, a família do Clezão, outros tantos que aqui na Auriverde, desde o dia 9 de janeiro, você dá voz para essas pessoas e traz o drama real, da vida real. Mas a punição é extensiva à família. A família sofre junto. Os filhos da Débora também, já falamos aqui sobre a dificuldade, o trauma psicológico que aquelas crianças cresceram longe da mãe. Veja, ele foi buscar o Anderson Torres que você descreve, alguém que tem um currículo, tem uma carreira, já foi ministro de Estado. Ele foi buscar as filhas para se despedir. Imagine a dor que uma pessoa está sentindo nessa hora. Quem é pai, ou mãe, avó, que está acompanhando a gente, Pitoli, vai saber, vai entender o que eu estou falando. Eu sou pai, você também. Ficar um dia, por exemplo, longe do filho, para mim, da minha filha, para mim eu não consigo. Eu não consigo ficar sem, no mínimo, ligar notícias, ver se eu estiver viajando. Do contrário, preciso ver. Preciso pegar no colo, preciso buscar na escola. Agora, imagine você ser trancafiado atrás de uma cela, de um muro de concreto, por um crime impossível que você sabe que não cometeu. Ou seja, paira a injustiça e você ter a consciência que a sua família está sofrendo lá fora, está sofrendo do lado de fora, e sofrendo, como eu disse, trauma, sofrendo o aspecto psicológico. Você não vai se despedir, né? Não vai poder viver o luto se alguém partir nesse meio termo. Você vai perder festa no colégio, você vai perder aniversário, Natal, e sem contar a dificuldade financeira
que muitas dessas famílias também estão passando, porque quem foi preso era o arrimo da família, era a principal fonte de renda. Então são vidas destroçadas por um golpe que nunca existiu, por uma justiça que também não existe no Brasil hoje. Talvez o que reste a todos aqueles que são cristãos é acreditar na justiça divina. Acho que é só o que resta. Silvio, agora, a gente vai entrecortando com conversas aqui, Silvio. Você sabe o tamanho da admiração que eu tenho por você. O Silvio é aquele cara que um dia eu vou sentar com o Silvio na mesa de um boteco, lá no fundo da minha casa, para a gente conversar. Eu tenho esse carinho pelo Silvio. É como se eu estivesse diante de um irmão, de um amigo querido, viu, Silvio? Quero que você saiba disso. Você tem um espaço no meu coração assim, sem você saber, Silvio. Você já tinha esse espaço. A recíproca é verdadeira. Sem você saber, você já tinha esse espaço. Aliás, até um dia eu vou te contar uma coisa. Acho que foi em 2019, salvo engano. 18, 19, não me lembro agora. 19. Eu arrumei uma confusão por conta de você. E ali eu entendi que você tinha um espaço no meu coração. Um dia eu te conto essa história. E Silvio, vou contar outro bastidor aqui, né? Esse não é bastidor, é só uma história, perdão. Eu tenho um amigo que ele é tenente-coronel do Exército, e já na reserva. E esse meu amigo, ele foi comandado por Augusto Heleno, Silvio. Lá na cabeça do cachorro, lá em cima. Silvio, ele nem era esse momento, na verdade, foi no momento em que Augusto Heleno aparece ao lado do presidente Bolsonaro, no governo do presidente Bolsonaro, né? Não tinha nada a ver com esse momento agora, era um momento de, poxa, que bom que é o Augusto Heleno, né? E esse meu amigo Marcelo, ele falou assim, Pittoli, eu não conheço ninguém mais humano, eu não conheci um líder igual ao Augusto Heleno, eu não conheci nada igual ao Augusto Heleno. Para lidar com as pessoas, para comandar, para conseguir o resultado almejado, eu nunca vi nada igual ser comandado pelo Augusto Heleno. A pessoa do Augusto Heleno, a forma como ele trata os seus liderados, é um negócio absurdo, Pittoli, é acima de qualquer média, a expectativa. Augusto Heleno, ele é fora do eixo. Me lembro disso. E ontem, quando saiu a notícia, e aí a sensação do luto, o mesmo luto que nós vemos no sábado, né, com a prisão do presidente Bolsonaro, agora com o trânsito em julgado, enfim, eu quero entender o seguinte, se a tropa sabe quem é Augusto Heleno, um homem íntegro também, como citei Anderson Torres há pouco, pessoa correta, batalhadora, lutou pelo Brasil, dedicou a sua vida. Nós vamos assistir isso de que forma? Calados? Ninguém vai se indignar a ponto de questionar a prisão do Augusto Heleno ou ainda estamos em choque? Posso pensar que ainda estamos em estado de choque e é por isso que nós não acompanhamos manifestação de ninguém? Ninguém que eu estou dizendo que tem relevância a ponto de sugerir ou trazer esperança para o Brasil. Porque, Silvio, eu posso falar sobre Augusto Heleno a partir desse meu amigo que foi comandado pelo general Augusto Heleno. É isso mesmo? Então, os honestos vão para a cadeia. Teve aqui, só para um título de comparação, nem vou falar de Sérgio Cabral, né? Porque aí acho que a gente vai desequilibrar a balança, né? 400 anos de prisão e em casa, né? Mas teve um caso de um atropelamento esses dias agora, não sei quando foi, Barros, em Braúna, aqui no interior paulista. O cidadão atropelou, acho que 3 senhoras e matou, salvo engano, uma delas. Estava embriagado, atropelou. Foi no domingo. Não foi? Foi no domingo, acho que é isso, né? Esse cidadão atropelou 3 mulheres. Domingo. Matou uma delas, pagou fiança e está em liberdade. Estava voltando da missa, inclusive. Elas voltando da missa. Voltando da missa. Uma delas morreu, né, Barros? Isso, morreu. Felizmente. Ô Silvio, esse cara está em liberdade. Esse cara está em liberdade. Ele matou, ele embriagado ao volante, atropela essas senhoras que voltavam da missa. Esse cara está livre, Silvio. Que Brasil é esse que o Augusto Heleno está preso? Bolsonaro, Anderson Torres, enfim. Que Brasil é esse, Silvio? É o Brasil da audiência de custódia, por exemplo. É o Brasil onde estas pessoas que estão pagando um preço caríssimo por um golpe que não existiu, por um crime impossível, como a gente diz, não tem o mesmo tratamento de bandido de verdade. Bandidos de verdade, criminosos, pessoas que matam, pessoas que
sequestram, entre outros crimes que às vezes a gente até não gosta nem de descrever, mas um latrocínio, por exemplo, algo infelizmente que se tornou corriqueiro no Brasil, onde o PT governa e o crime se espraia e o crime cresce. O crime organizado, especialmente. Hoje em dia, se você vai à cidade de São Paulo, a capital, tem determinadas regiões que a chance de você sair sem o seu celular ou morto, porque não sabe a situação que está ali, aquele bandido, aquele criminoso, muitas vezes alterado. Então, a chance é grande. Este é o Brasil. E estas pessoas que foram para a praça, que foram às ruas naquele 8 de janeiro, com a Constituição debaixo do braço e a Bíblia debaixo do outro braço, a maioria, mas foram simplesmente exercer seu direito de reunião. É um direito constitucional. Mas, claro, aquilo era uma cilada. Aquilo acabou se tornando uma emboscada, para uma ratoeira, porque aquelas pessoas foram para lá, todas de verde e amarelo, com crianças. Quem é que sai para quebrar tudo ou dar um golpe de Estado com uma criança do lado, com um cachorro, ou idosos que não têm nem força para dar uma marretada e arrebentar um vidro do Congresso Nacional ou do Palácio do Planalto? A gente conhece as estruturas, sabe que não tem força para aquilo. Eram pessoas que foram rezar, foram manifestar a sua indignação pelo triunfo da indecência na eleição, uma eleição maculada, pelo retorno de uma quadrilha a Brasília, uma quadrilha que quis voltar à cena do crime, palavras de Geraldo Alckmin, que foi na garupa dessa vez com esse pessoal. Então, ali aparecem alguns vândalos infiltrados, promovem uma quebradeira como Brasília já assistiu outras tantas vezes, infelizmente. Jamais nós vamos ser condescendentes com isso, jamais vamos passar pano para vândalo. Não, quebrou, tem que pagar. Sujou, tem que pagar. E aí, mas Brasília já assistiu a cenas como essa. Eu estava dentro da Câmara dos Deputados em 2006, por exemplo, quando um senhor chamado Bruno Maranhão liderou um grupo de sem terra. Eles viraram um carro, um Fiat, na frente do anexo 4 da Câmara. Você sabe onde fica, Pittoli? O anexo na Câmara. Sim. Eles viraram o carro ali, tem fotos na internet. Eles invadiram e arrebentaram a Câmara inteira. Aqueles totens, computadores, salas de comissões. Tanto que o presidente, na época, era o Aldo Rebelo. E o Aldo Rebelo determinou a prisão daquelas pessoas. Um dos diretores do departamento de polícia chamava-se Normando. Eu acho que o sobrenome é Fernandes, se eu não estiver enganado. Normando Fernandes. Ele foi hospitalizado em coma, com traumatismo, porque bateram no líder, no diretor da polícia. Nós assistimos já essas cenas no passado. Quando o impeachment da Dilma Rousseff, também assistimos a cenas assim. Tanto que o presidente Michel Temer tomou determinadas decisões, como a própria GLO, que nós também já assistimos no Brasil. Mas aí, por causa desses vândalos e imagens que desapareceram em Brasília, porque o gabinete do ministro Flávio Dino diz que as imagens sumiram, né? Foram apagadas. Imagine você que trabalha, por exemplo, como um funcionário de um prédio, de um condomínio. Alguém invade o condomínio, tem uma quebradeira, tem um acontecimento que envolve polícia, precisa de fazer um boletim de ocorrência. A primeira coisa que você faz é preservar a prova. A primeira coisa que você faz é buscar essas imagens e guardá-las, porque elas podem contar a história do que aconteceu naquele dia. Não, mas no Brasil elas desapareceram. E o Flávio Dino disse no programa Fantástico que assistiu tudo de camarote. Palavras dele, falou isso no final de semana seguinte. Portanto, é só para a gente mostrar que o Brasil hoje vive uma situação absurda, um teatro do absurdo, mas que tem gente pagando com a própria vida por tudo isso. E um país que tem o general Augusto Heleno preso e José Dirceu dando entrevista em televisão no mesmo dia, é porque tem alguma coisa errada com esse país. E um ministro do Supremo Tribunal Federal que prende generais, que prende oficiais militares, que caça mandato na canetada de parlamentar, pode prender você também, pode prender qualquer um. Desculpa me alongar aqui, Pittoli. Não, Silvio, hoje esse é o objetivo. E só um outro detalhe, já vou ouvir o Daniel Leão e tem Maurício Marcon para conversar conosco. Silvio, ouvi o líder da segurança do presidente Bolsonaro durante 2 anos, Coronel Ustra, que hoje é vereador em Porto Alegre, me contou, ele também não vai ficar chateado de eu contar isso, porque é importante que o Brasil saiba,
Depois da derrota do presidente Bolsonaro, do jeito que se deu ali no final de outubro de 22, no dia 30 de outubro de 22, o único que não mudou a sua rotina no servir o presidente Bolsonaro foi Augusto Heleno, que continua a fazer tudo como sempre fez, receber o presidente na garagem, subir, ele era ministro do GSI, né? Subir com o presidente pelo elevador, né? Ir até a sala do presidente. O Ustra me contou, ele falou assim, Pittoli, o único que não alterou a rotina enquanto pôde cumpri-la, tamanha lealdade, se chama Augusto Heleno. Está preso, está preso.